Quando eu me propus a assistir Sarantango, Seirantango, o Tango de Satã, né? Me preparei ali e tal, porque afinal de contas, 7 horas e meia de duração de filme praticamente não é qualquer coisa, né? Cara, 7 horas e meia. Pra galera que reclama de filme de 2 horas, 2 horas e meia, né? E de boa, eu tava lá assistindo, tava depois das 3 horas e realmente tem uma coisa aqui nesse filme que eu precisei parar o filme naquele momento, porque foi de um impacto gigantesco pra mim. Obviamente, uma coisa pessoal minha, ao mesmo tempo que foge dessa pessoalidade, e me tirou do filme assim, quase que completamente. Eu pensei depois se eu voltava a ver o filme, se fazia sentido, se eu ia fazer vídeo sobre. Na manhã seguinte, terminei de ver o filme, mais 3 horas e pouco, pelo menos. E aqui estamos nós para falar de O Tango de Satã em um episódio bastante complexo e polêmico do Refúgio Cult, mas precisamos falar sobre isso mais do que nunca. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar desse épico húngaro de 1994, Tango de Satã, Seirantango, dirigido pelo Béla Tarr, né, que é um realizador aí bastante conceituado, bastante premiado. Na verdade, o seu magnum opus, considerado ali a sua obra-prima, é esse filme aqui, O Tango de Satã. Não é um tipo de filme como eu geralmente trago aqui. É um filme perturbador, bizarro, de terror. Não, muito longe disso, né? É um filme dramático, é um drama sombrio. É, Ele é baseado em um romance de mesmo nome da década de 80, escrito pelo também autor húngaro Laszlo Krasznahorkai. E o livro, né, o Seirantango, ele é um livro pequeno, né? Tem um pouco mais de 300 páginas. E aí você que não viu o filme e tal me pergunta, né? Nossa, mas por que que o filme ele tem mais de 7 horas de duração? É porque o Béla Tarr, ele obviamente quis fazer uma coisa experimental, diferente, obviamente para chamar atenção e para, claro, deixar a gente imerso naquela comunidade, né? Ali se passa uma pequena comunidade na Hungria, né? E realmente o cara consegue. Eu quero falar sobre muita coisa boa desse filme, muita coisa positiva que tem dentro desse épico, dessa experiência. E mais para lá eu quero falar sim sobre esse problema, né, que me tirou do filme, que eu acho que negligencia claramente. E aí a gente aborda várias questões que eu vou abordar já já. Mas eu já deixo o aviso aqui, tá? Se você é uma pessoa que tem sensibilidade maior com casos de maltratos relacionados, né, a animais e cenas desse tipo, recomendo que duas coisas. Você repense se quer continuar esse vídeo e a segunda, tome muito cuidado de ir atrás dessa obra, porque eu sei que tem gente que realmente, né, não curte de forma alguma e de forma completamente compreensível, tá? Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser. Tem lives exclusivas para os membros e novidades vindo aí em 2022. E deixa o seu like que também ajuda muito na divulgação dos vídeos do canal. O Béla Tarr, ele divide o filme em 12 capítulos, né? Tem toda uma lógica ali de capítulos e tal. E tem uma estrutura narrativa intrigante, porque assim como o título do filme, o título da obra, né, o Tango de Satã, né, ele vai movimentando para trás e para frente na história mesmo, sabe? Às vezes ele conta uma coisa, aí o próximo capítulo, os próximos 40, 50 minutos de filme, se passa horas ou dias antes do que a gente viu anteriormente. Então, tem esse jogo. É um filme que ele conta uma história triste, melancólica, sombria, como eu disse antes, de pouca esperança, né? Indivíduos que já estão ali vivendo no piloto automático, alguns deles só esperando a morte chegar.
E o Bélatar, em termos de produção, visualmente falando, como ele compõe as cenas, como ele filma muito daquilo, ele consegue passar essa tristeza, essa melancolia. O filme é todo em preto e branco, é um preto e branco mais fechado, né, mais obscuro, que casa completamente com essas temáticas que a gente está vendo. E ele vai imergindo a gente naquelas situações como se a gente quase tivesse dentro daquelas conversas. Por exemplo, tem um grupo de personagens conversando sobre algo, então tem pausas entre essas conversas, né? Alguém até falar uma próxima coisa demora ali 20, 30 segundos ou mais, aí ele vai passeando ao redor do ambiente. Muitas das cenas são planos sequências, tá? Então é tipo assim, muito difícil fazer isso. Eu fico imaginando o trabalho que não deve ter sido editar esse filme, juntar tudo e formar essas mais de 7 horas, né? A gente tem que claramente dar esse mérito aqui. A história, para quem não sabe, né, dessa comunidade pequenininha, onde coletivamente eles produzem, tem produção rural e tal, e eles têm os seus lucros também coletivamente. Então são algumas famílias, alguns desses integrantes já debandaram, já tentaram a sorte em outro lugar, já foram embora, alguns eles acham que até já morreram. Então a gente tá vendo uma comunidade ali que ela tá falida, sabe? Que a galera, como eu disse, tá murchando, tá sem esperança. Algumas pessoas desse grupo aqui, eles estão com a ideia de pegar o último lucro que essa comunidade teve e vazar, debandar, ir embora, fugir com a grana e deixar os outros coitados por lá. Mas não vai ser tão fácil assim, principalmente porque 2 integrantes que já participaram dessa comunidade anteriormente, eles estão voltando e vai bagunçar esses planos, principalmente por se tratar de, né, pessoas que tinham uma grande relevância ali, achavam até que um dos caras estava morto, mas agora ele voltou para tentar reestabelecer uma ordem, se é que isso é possível nesse caso aqui. A hivatalos szervek kiszállnak, mielőtt a rendőri alakulatok megkezdenék. Eu vou fazer aquela partezinha com spoilers também para adentrar um pouco mais nessa história, mas eu quero chegar ao ponto agora do porquê que eu fui tirado do filme, porquê que me impactou, porquê que me incomodou, etc, etc, né? E eu sei que um percentual mais baixo da galera que está assistindo esse vídeo até aqui é uma galera que sim acredita que na arte pode tudo, praticamente tudo, ou que, enfim, né, considera vários fatores ou considera demais, para não dizer, né, tapa o sol com a peneira em muitos casos em nome da arte. Mas eu, sinceramente, inclusive eu já falei isso várias vezes aqui no canal, em outros vídeos, em outros filmes, né, que tiveram problemas parecidos, que eu não consigo também, né, deixar de considerar, sejam pessoas ou animais que acabaram sofrendo claramente, né, deixar de lado, fingir, não, tá tudo bem, tá tudo certo, o filme tá aí, tá prontão, tá belão, né, o Bélatar aí fez um trabalho maravilhoso. É isso que importa, né? Vamos jogar o pano aqui por cima, porque depois de pouco mais de 3 horas de duração, tem a cena de uma menina, que ela deve ter 10, 11 anos de idade, ela claramente triste, claramente consumida por uma angústia, até um tédio, sabe? Uma depressão. A única coisa que ela tem ali é um gatinho dela. E ela fala, né, na cena, ela fala, eu tenho poder sobre você, né? É a única coisa que talvez ela tenha poder naquela situação, porque ela não tem mais nada ali. E aí existe o lado poético dessa história toda, porque essa menina, ela tá imersa numa solidão e ela não tem absolutamente nada pra fazer e ninguém pra trocar ali, que ela vai fazer besteira, né? Que ela vai fritar a cabeça dela e começar a fazer realmente de quase tudo com esse gato. Assim como tudo nesse filme aqui, o Bélatar, ele mostra essas cenas do gato com muita calma, com muita exposição. Essa interação entre a personagem e o gatinho dura ali, sei lá, aproximadamente 10 minutos, cronometrando mesmo,
em que ela começa a segurar, arrasta para lá e para cá várias vezes de maneira claramente agressiva, né? Bota num saco, pendura, espreme, deixa lá durante vários minutos. Vou entrar em mais detalhes depois, tá? E aí, quando eu expus a minha opinião sobre isso tudo, até nas redes sociais, veio uma pequena parcela de defensores do filme e tal. O que me incomoda não é o cara que fala assim, não, pra mim não tem problema o cara usar um animal de verdade e fazer isso, pra mim não tem problema. Eu sou uma pessoa... O cara que fala isso, beleza, eu não concordo e não compactuo com isso, mas pelo menos ele tá admitindo. O que eu acho terrível, covarde, é uma boa parte de cinéfilozinho que tem por aí, que os caras falam assim, não, mas o diretor falou numa entrevista em 2019 que ele não matou o gato, que tinha um veterinário lá, que ele não machucou o gato, que o gato foi dopado, não sei o que, ele não sentiu muita coisa, blá, 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 blá. Eu vi a entrevista, tá? E é bizarro isso, porque você que fala isso, você mesmo que tá assistindo aí, eu sei que deve ter aí uma meia dúzia, algumas centenas talvez, você, cara, é ridículo, saca? Assim como todos os filmes da história da humanidade, né, passam por órgãos classificadores de faixa etária, e principalmente esse que envolve um animal numa cena, óbvio que o Reino Unido, por exemplo, barrou o filme ali durante um tempo, passou ali pelo British Board of Film Classification, que eles falaram assim, opa, né, deram uma investigada ali no Bellatar e tal, ele conseguiu dar uma revertida ali, provar que tinha um lance do veterinário, não sei o quê. E assim como centenas ou milhares de outros diretores que jogaram papinho, usaram de influência ou simplesmente acobertaram algumas coisas, o filme seguiu adiante numa boa e tamo aí. Até hoje, em 2019, o filme é de 94, quase 20 anos depois, o Bellatar ainda é questionado pela imprensa, por órgãos aí ambientais. O que aconteceu naquela cena? Manda real aí pra gente, né? Aconteceu ali a violência, aconteceu de fato, e é óbvio que ele vai negar. É óbvio, você acha que o cara ele vai falar que houve alguma negligência, que houve realmente um maltrato, que eles fizeram altas coisas ali com o gato, muito provavelmente durante horas, né? Até porque eu digo mais, hoje em dia é crime, né? Você pegar um animal de fato e fazer esse tipo de cena mais agressiva e tal, você colocando a vida do animal em perigo de qualquer forma, né? Então, a gente sabe que cinema é ficção e que se você tá fazendo uma ficção, em 94, eu acho que já existia efeito prático, eu acho que já existia boneco, eu acho que o Bellatar, como bom diretor que ele é, ele conseguiria deixar subjetivo aquele momento. Ele poderia não ter mostrado, exposto aqueles vários minutos ali na nossa cara do gato extremamente desconfortável e sofrendo, né? E aí vem um Zé Ruelas aí falando assim, não, mas você não estava lá. Você não pode falar que o gato sofreu. Mas peraí, o filme tá aí. O filme tá aí. Tá aí no YouTube, se você quiser rever, eu tive que rever a cena para não falar que eu tô louco, né? Tenho 2 gatos aqui em casa, conheço os bichos, dá para notar, a gente sabe que não tem o boneco nessa hora, não é um boneco. Mas mesmo assim, Lucas, você está equivocado. O diretor falou que não teve violência. O diretor falou que não teve negligência. Para não falar mais uma vez que eu tô botando só a minha opinião aqui em jogo, etc, né? Eu convidei um veterinário que eu conheci o trabalho dele bem recentemente. Pedi para ele de maneira, né, estritamente profissional avaliar as imagens com cuidado e tal, que é o Yuri Lopes, inclusive, muito obrigado, Yuri. Ele me deu um verdadeiro diagnóstico gigantesco com uma análise da cena. Ele me mandou aí esse texto, que eu vou botar só uma parte, falando como o animal ele tá desconfortável, ele tá querendo fugir dali, o lance da... E tudo, quase tudo que ele falou, eu já notei na primeira assistida e quando eu revi a cena, né? Mas é claro isso. E ele até cita em algum momento do texto que muito provavelmente o gato estava dopado
E aí o Bellatar fala que dopou o gato, então dopar o gato e fazer um monte de estripulia, jogar pra lá e pra cá, botar uma menina pra fazer isso, é de boa, é tranquilo. Você entende? Então assim, é por isso que o filme me tirou muito, pensei pra caramba nisso. Geralmente eu dou uma avaliação no final aqui dessa parte sem spoilers pro filme, eu não dou uma avaliação pra Tango de Satã, eu não prefiro não dar. Não sou alguém que vai te falar não veja o filme, você vê se você quiser, não goste do filme, você gosta se você quiser, mas pelo menos nessa cena, né, se você é uma pessoa relativamente razoável, admita a tamanha negligência que ocorreu, eu vou te falar por quê. Porque se esse tipo de coisa as pessoas permitem, as pessoas fecham os olhos, elas se multiplicam, elas triplicam, quadriplicam e aí vira um verdadeiro caos. Ainda bem que hoje é crime. Gostaria muito que o Bellatar filmasse novamente essa cena hoje em dia e ele conseguisse de fato provar hoje em dia que é crime, se realmente ele não foi negligente nesse momento. Afinal, isso é cinema, né? Isso não é matadouro ou lugar para você começar a espancar, seja lá o que for. Enfim, é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos falar da parte com spoilers agora? Vamos... Primeiro, às vezes você me pergunta, Lucas, você viu às 7h30? Vi às 7h30, dividi em 2 e tal, como eu disse. Acho que é um filme que, apesar dessas belezas, né, de como o cara filma e tal, o ambiente, como ele consegue criar atmosfera, é muito interessante, mas é uma história que dava pra você contar em 2 horas, 2h30 de filme, assim, tranquilamente, tá? 5h30 digamos, né, é a arte, né? Mas enfim, vemos o Irimias e o Petrina chegando novamente na comunidade, a galera ficando surpresa, a fofoca rolando solta. Lembrando que a dupla tá meio que de complô ali com a polícia, com, enfim, os militares, porque eles estão meio que espiando o que tá rolando naquela comunidade, né? Esse foi um dos principais propósitos para eles voltarem, mas tem um propósito maior para o próprio personagem do Irimias, né, que é ter o controle de volta daquilo e também porque não há grana que essa galera juntou. Todo mundo queria essa grana, inclusive quem tá voltando aí dos mortos, né? E aí tem uns personagens interessantes e como eles vagueiam ali por aquela comunidade, como um doutor já velho, e aí o cara já não sai de casa há muito tempo, completamente triste, melancólico e decadente, aí acaba a bebida dele, ele precisa sair, a gente acompanha o cara ali durante vários e vários minutos, né? Ele falando com personagens ali, né, aleatórios, até o bicho não aguentar, né, tá ali na manguaça, andando, já não andava daquele jeito há muito tempo, ele desmaia lá e no dia seguinte ele é encontrado por um cara numa carroça e levado até o hospital. Aí a gente tem a cena dos dois irmãos, que é o moleque mais velho, a menininha, sim, aquela menininha do gato. O moleque fala pra irmã, né, se a gente enterrar a moeda aqui vai crescer uma árvore de dinheiro, né? Claro que ele sabe que isso é completamente nonsense. A menina, né, fica na expectativa, mas ainda assim, no meio do seu tédio, da sua ociosidade e da sua perturbação, por que não falar, acontece a cena do gato, né? E aí aquela sequência que eu não vou repetir, e o final, né, ela mata o gato, ela pega uma tigela, bota leite, bota veneno, e aí, segundo a entrevista e tal, né, era sonífero, porque a gente vê o gato desfalecendo e tal, mas isso depois de um espetáculo de horrores até chegar naquele ápice, né? Existe uma dualidade nessa menina, né? Depois que ela mata o gato, ela vai atrás do irmão e tal, parece que ela se arrependeu daquilo que ela fez,
E aí ela vê lá que as moedas sumiram da onde eles enterraram, o irmão claramente pegou, né? O irmão não quer nem saber da menina, fala, não, vai pra lá, sai, né, de perto de mim. A menina vai procurar o médico, né, desesperada pra tentar reanimar o gato. E aí é aquela cena anterior, né, de horas atrás, quando a gente vê o médico encontrando a menina. Por isso que, né, a narrativa ela vai e volta em alguns momentos. Mesmo na tristeza, na desesperança, na desilusão, a galera se reúne numa taverninha lá, começa a dançar, eles dançam um tango de Satã, né? E aí é uma cena bem longa aí da dança, 20, 30 minutos, né? É um momento ali que, apesar deles estarem dançando energeticamente, eles estão bem para baixo, né? As caras ali, de vez em quando rola um sorriso ou outro, mas a gente sente o peso nas costas daquela galera. A menina do gato, ela acaba morrendo. Doença, seria alguma coisa do veneno. Com isso, o Irimias, o cara recém-chegado, ele passa a culpar todo mundo pela morte da menina, passa a jogar um monte de verdade na cara de todo mundo, os coitados já tava mais pra lá do que pra lá, todo mundo pra baixo, chega o cara mandando a real, aqueles planos do pessoal fugir com a grana, né, já acabou também, e aí o Irimias fala assim, não, eu vou dar uma repaginada em vocês, eu vou dar um grau, vou dar um up, eu vou pegar essa grana, a gente vai trabalhar em outros lugares, vocês vão renovar a vida de vocês, vamos sair daqui e tal. Então, ele tem um novo plano. A galera, claro, fica dividida, existem várias discussões ali, até onde isso vai levar, quais são os planos desse personagem do Irimias, mas eles não têm muito pra onde ir, o que fazer. Então, pelo menos aquele cara tem a energia de liderar e dar uma fagulha de esperança para aquele povo. Então a galera reúne os poucos pertences que eles têm, começam a andar em vários e vários minutos de filme de caminhada, até chegar num lugar ali abandonado, que é uma cena bem legal, assim, porque fica naquela dúvida, né, se o cara vai aparecer na manhã seguinte, realmente dá, né, um caminho para eles seguirem, um lugar para eles trabalharem, um jeito ali, ou se o cara vai simplesmente sumir com o dinheiro todo que eles confiaram no cara. Então fica naquela dúvida, passam várias horas, chega na manhã seguinte, inclusive na noite, né? Tem uma narração em off, que é do médico, né? Do doctor lá, falando algumas coisas, e ele falando dos sonhos daqueles personagens e tal. Muita coisa que, sei lá, eles planejaram e não alcançaram, nem chegaram perto, e todo mundo dormindo no chão. E aí sim, na manhã seguinte, né, a galera começa a estressar porque acham que foram enganados pelo Irimias, brigam ali entre si, mas o Irimias finalmente chega. Existe ali mais uma vez um embate, algumas pessoas duvidando do Irimias, duvidando se ele ia dar jeito neles, mas mais uma vez, né, dá a volta, eles acabam confiando no cara e ele leva para uma outra cidade, uma cidade maior lá, onde a galera vai trabalhar em lugares específicos e ter uma nova vida. E aí é importante a gente também ver que o Irimias, ele tá controlando aquela grana, né? Ele tá, digamos assim, tendo poder sobre aquelas pessoas e, enfim, é o pagamento dele, né? Os últimos momentos de O Tango de Satã é do doutor, ele voltando do hospital, que ele tinha desmaiado, etc. A cidade lá, a comunidadezinha, a vila caindo aos pedaços, tá um silêncio. Todo mundo vazou, todo mundo foi embora, só o cara ficou lá. E ele narrando, né, se o negócio já era solitário, já era melancólico, imagine só o cara ali, naquele lugar desértico e sem vida. Já, né? Os sinos da capela começam a tocar naquele lugar de ruínas, assim como no início do filme, a gente ouve esses sinos tocando uma última vez. É o fim de Seirantango, Satantango, o tango de Satã. Enfim, é isso, né? Acho que eu fico pensando como seria
a minha experiência se algo não fosse tão escancarado como houve naqueles momentos do filme, como aconteceram. Como seria a experiência para mim? Com certeza seria muito mais agradável, proveitosa, mas digo, repito e repito de novo, nada justifica. Nada. Filme, série, enfim. E ao passo que isso, óbvio, felizmente tem mudado e continuar mudando e a gente em cima disso para não acontecer, mesmo ainda acontecendo, até hoje você pode ter certeza, é que as coisas vão ficando ligeiramente melhor. Qual é a sua opinião sobre o Tango de Satã? Seja... claro, né, respeitoso na medida do possível. Me refiro a todas as opiniões possíveis, porque é isso. A gente não precisa ser desnecessário, né? A gente precisa ser necessário, coerente e com bom senso acima de tudo, tá? Eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido algum vídeo do canal, estão aparecendo aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha mandado para vocês. Um grande abraço e até mais.